A fome não é um simples desconforto, é um ruído constante, uma vibração que começa nas entranhas e sobe até a cabeça, turvando os pensamentos e roubando a dignidade. Para Elisa Santos, de 24 anos, esse ruído já era trilha sonora de sua vida no pequeno barraco de madeira compensada no alto da serra. Ela conhecia a fome em todas as suas formas, mas a mais insuportável era a que via nos olhos de sua irmã mais nova, Luísa. Era uma terça-feira chuvosa e cinzenta. Elisa estava na beira de sua cama, olhando para o pequeno vulto adormecido sob um cobertor puído. Luísa, de 6 anos, sugava o polegar em um sono agitado, tentando enganar o estômago vazio. Na geladeira velha, que zumbia como um animal moribundo, havia apenas uma garrafa de água pela metade e a promessa de um dia melhor que parecia nunca chegar. O dinheiro dos bicos de faxina havia acabado, e o desespero de Elisa atingia seu ápice. Ela se levantou, sentindo a tontura familiar. Prendeu os cabelos cacheados, vestiu a calça jeans desbotada, mas limpa, e uma camiseta branca. A dignidade era a única coisa que lhe restava. Após um beijo na testa de Luísa, ela confiou a menina vizinha, Dona Cida, e partiu. Seu destino era a Zona Sul, o coração opulento da cidade, onde os aromas de especiarias e gastronomia fina flutuavam no ar. A descida do morro foi uma prova de resistência. A chuva fina transformava as vielas em lama escorregadia. Elisa caminhou por quase 1h30, seus pés doendo sob os tênis, até que o cheiro a alcançou. Uma mistura inebriante de alho refogado na manteiga, ervas frescas, carne assada e pão quente. Seu estômago roncou, e o som parecia alto demais na calçada movimentada. Ela parou diante do Le Palais, o restaurante mais renomado da cidade. A fachada era de vidro e mármore, e a porta giratória era guardada por um porteiro impecável. Elisa sabia que aquela entrada não era para ela. Ela contornou o quarteirão, buscando a entrada de serviço, o beco onde o lixo e o luxo se encontravam. O beco dos fundos era um mundo de vapor e barulho. Grandes exaustores sopravam um ar quente e perfumado para a rua. Havia caixotes de tomates vermelhos e maços de manjericão fresco, preciosidades que o lixo burguês desprezava. O coração de Elisa batia acelerado ao se aproximar da porta de metal entreaberta. Ei! Você aí! Uma voz ríspida a fez pular. Miguel, um garçom vestindo um colete preto, saiu pela porta. Ele a olhou com desprezo. Aqui não é lugar de ficar rondando. A lixeira é lá na esquina. Circulando, vai. Elisa engoliu seco, sentindo a humilhação queimar seu rosto. Moço, por favor, eu não quero dinheiro. Eu só queria perguntar se tem alguma sobra. Um pão que sobrou do couvert, qualquer coisa que vocês fossem jogar fora. É para minha irmã pequena. Ela não come desde ontem. O garçom soltou a fumaça do cigarro na direção dela. Escuta aqui, garota. Isso aqui é o Le Palais. Se a gente der comida para amanhã tem fila na porta. É política da casa. Nada de sobras. Vá embora antes que eu chame a segurança. O pânico deu lugar à coragem. Elisa avançou um passo. Eu posso lavar o chão. Eu posso arear as panelas. Eu trabalho em troca de um prato de comida. Eu limpo essa calçada inteira se o senhor me der uma quentinha para Luísa. Eu disse fora. O garçom gritou. Nesse exato instante, uma voz trovejante e grave ecoou da cozinha. O que está acontecendo aqui fora, Miguel? Volte para a praça de saladas agora. A porta se abriu completamente. O chefe Augusto Valente, o lendário cozinheiro, surgiu. Ele vestia uma dolman branca imaculada, com o nome bordado em fio dourado. Ele era uma figura imponente, com olhos cinzentos que pareciam analisar cada imperfeição no mundo. Miguel encolheu-se e obedeceu. Augusto olhou de Miguel para Elisa, notando a postura ereta dela, apesar das roupas simples. Você está pedindo comida? Augusto perguntou, com uma voz de comando. Estou pedindo trabalho, chefe, Elisa corrigiu, sustentando o olhar dele. Eu faço qualquer coisa por 2 refeições. Uma para mim, e uma para minha irmã. Augusto cruzou os braços, avaliando-a. Ele se abaixou e pegou um maço de ervas que havia caído na entrega, sujo de terra. Ele estendeu para ela. Diga-me o que é isso, se você realmente respeita o alimento, ele desafiou. Elisa pegou o maço.
O cheiro era inconfundível, picante, levemente cítrico. Ela fechou os olhos por um segundo. A memória da horta da avó veio à tona. É tomilho, chefe, ela respondeu firme. Tá sujo, mas serve para temperar carne forte, ou para fazer infusão em um azeite. Augusto ergueu a sobrancelha. Ele apontou para uma caixa de vegetais roxos e bulbosos. E esses? Cebolas roxas, chefe. Mas essas são pequenas. Se grelhar com um pouco de mel ficam doces. Se cortar em brunões e bem fino, servem para saladas. Augusto não demonstrou surpresa, mas o olhar dele mudou. Ela não era apenas uma pedinte, ela tinha conhecimento inerente, respeito pela função do ingrediente. Eu não dou esmola no meu restaurante, disse Augusto, voltando-se para o interior da cozinha. Mas eu dou chances. Você vai entrar. Você vai comer seu prato aqui, na minha frente, em silêncio. Depois, vai lavar aquela montanha de panelas na pia de plonge. Elisa sentiu a esperança queimar em seu peito. Eu vou lavar até as panelas brilharem como espelho, chefe. Eu prometo. Não prometa, ele a cortou. Faça. Se sobrar uma mancha de gordura, você nunca mais pisa aqui. Se ficarem perfeitas, a gente conversa sobre o amanhã. Qual o seu nome? Elisa. Chefe. Elisa Santos. Muito bem, Elisa Santos. Lave as mãos. Hoje, você não é mendiga. Hoje, você é um teste. Não me decepcione. Enquanto Elisa atravessava a porta de metal e entrava no calor opressivo e barulhento da cozinha, sentindo o cheiro de comida de alta qualidade e o vapor industrial, ela soube que aquele prato de comida custaria mais do que apenas trabalho. Custaria a ela a mudança de sua vida inteira. Que tenso! A dignidade de Elisa foi testada, mas sua paixão pela comida lhe abriu uma porta que o sistema bancário jamais abriria. Ela conseguiu o trabalho. Mas o chefe Augusto é implacável. Será que Elisa vai aguentar a pressão, o calor e a humilhação, ou será que ela vai voltar para o barraco com a mesma fome? Essa história está só começando e promete nos inspirar a enxergar valor onde ninguém mais enxerga. Se você já está com o coração apertado pela Elisa, não perca um segundo. Se inscreva no canal agora mesmo para acompanhar cada etapa dessa transformação. E eu quero saber de onde essa história está tocando você. Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade. Vamos juntos seguir essa jornada inspiradora e fazer a diferença no mundo. Comenta aí embaixo, deixa o like e vamos para o próximo capítulo. Augusto Valente não entregou a Elisa um resto de comida. Ele a conduziu a uma bancada de inox afastada, onde serviu uma porção generosa de um risoto amarelo-ouro em um prato fundo de cerâmica branca. O cheiro de açafrão, queijo parmesão envelhecido e manteiga fresca subiu no ar, atingindo Elisa como um soco de realidade e a promessa de um milagre. Coma, ordenou o chefe. Sinta o gosto. Se você não sabe o gosto da excelência, nunca vai saber produzi-la. Elisa sentou-se em um banquinho alto. Suas mãos tremiam tanto que a colher de prata tilintou contra o prato. A primeira garfada foi uma explosão. Não era apenas arroz, era uma textura cremosa que abraçava a língua, um equilíbrio perfeito entre o salgado do queijo e o toque terroso e sutil do açafrão. As lágrimas que ela havia segurado diante do garçom Miguel agora escorriam silenciosas, pingando sobre a bancada. Não era choro de tristeza, era a emoção de quem, pela primeira vez em muito tempo, se sentia tratada com dignidade. Augusto a observava de longe, enquanto corrigia o trabalho de um estagiário na praça de Saucier. Ele viu como ela tentava comer devagar para saborear, mas a fome violenta a impedia. Em 10 minutos, o prato estava limpo. Elisa bebeu a água, secou o rosto com a manga da camiseta e se levantou. A energia do carboidrato e da gordura estava circulando, dissipando a tontura. Estou pronta, chefe, ela disse, aproximando-se dele. Augusto apontou para o fundo da cozinha, para a área da plonge, a lavagem de pratos. Era um cenário de caos, pilhas de panelas industriais incrustadas de molho queimado, assadeiras com gordura de pato, frigideiras pesadas de ferro fundido. O vapor quente subia da máquina de lavar louça como neblina. Aquela é a sua trincheira, disse Augusto, a voz dura. Você tem 2 horas antes do serviço do jantar começar pesado. Eu quero ver o meu rosto refletido no fundo de cada uma dessas panelas. Se sobrar uma crosta,
você sai pela porta dos fundos sem a marmita da sua irmã. Miguel, o garçom, jogou um avental de borracha encardido para ela com desprezo. Cuidado para não sumir com nenhuma colher, hein? A gente conta os talheres aqui. Elisa ignorou a provocação. Vestiu o avental, calçou as luvas de borracha e abriu a torneira de água fervente. O trabalho era brutal. A água quente queimava através da luva, o vapor embaçava sua visão e o cheiro de restos de comida misturado com detergente industrial era enjoativo. Mas Elisa esfregava com a fúria de quem precisa alimentar uma criança e a precisão de quem prometeu espelhos. Ela organizou o caos. Separou panelas, frigideiras e talheres por tipo e tamanho. Criou um sistema lógico, focando em remover o grosso antes de polir. Enquanto lavava, observava a cozinha, absorvendo a disciplina militar. Sim, chefe. Saindo 2 filés. Cuidado atrás, quente. 1h40 depois, a pia estava vazia. As panelas estavam empilhadas, brilhando sob a luz fluorescente. O chão ao redor da pia estava seco e limpo. Elisa tirou as luvas, as mãos vermelhas e enrugadas pelo calor, e esperou. Augusto passou pela plonge. Ele não olhou para ela. Foi direto para a pilha de panelas. Pegou a maior delas, uma caçarola funda onde havia sido feito um fundo de carne. Ele passou o dedo indicador na borda interna, no canto onde a esponja geralmente falha. Ele olhou para o dedo. Limpo. Pegou outra frigideira, virou-a contra a luz. Sem manchas de óleo. Ele se virou para Elisa. A cozinha parecia ter parado para assistir ao veredito. Miguel estava encostado na porta, esperando a expulsão. Você perdeu tempo secando o chão, Augusto disse, sério. Eu achei que ficaria mais seguro, chefe. Para ninguém escorregar, Elisa respondeu, tensa. E ficou, ele completou, a expressão suavizando apenas em seus olhos. Organização e segurança são a base da cozinha. A maioria dos idiotas que vem aqui só lava a louça e deixa o chão parecendo um pântano. Ele estalou os dedos para um dos cozinheiros da praça de massas. Ricardo, prepare uma marmita executiva. Ragu de costela, arroz, feijão, legumes na manteiga e 2 pedaços de bolo de chocolate. O alívio de Elisa foi físico. Isso é para sua irmã, Augusto disse. Agora, sobre o seu pagamento. O pagamento pelo trabalho de hoje é a comida. O pagamento pelo futuro é uma proposta. Ele cruzou os braços. Eu estou sem plongeu fixo à noite. O trabalho é lavar, limpar chão, carregar lixo, descascar batata se precisar. Horário das 16 horas à meia-noite. Salário mínimo, vale transporte e janta para você e para levar para casa. Folga na segunda-feira. Mas tem uma condição, Augusto levantou um dedo. Você não vai ser só lavadora de pratos. Enquanto você lava, você ouve. Enquanto você limpa, você observa. Eu quero que você decore o nome de cada ingrediente que entra e sai desta cozinha. Daqui a 1 mês, eu vou te fazer uma pergunta sobre técnica. Se você acertar, sobe para ajudante de preparo na garde-manger. Se errar, continua na pia para sempre. Aceita. Elisa sentiu uma onda de dignidade percorrer seu corpo. Ela ergueu o queixo. Eu aceito, chefe. E eu não vou errar a pergunta. Esteja aqui amanhã às 15h30. Não tolere atrasos. Agora suma daqui, antes que a comida da menina esfrie. Elisa saiu com a sacola térmica para Luísa. Passou por Miguel, que a olhava com raiva, mas sem poder dizer uma palavra. A volta para casa foi diferente. Ela subiu o morro do alto da serra praticamente correndo, sentindo a energia do salário mínimo e da marmita no peito. Ao chegar ao barraco, Luísa já estava acordada. Elisa abriu a sacola, e o cheiro do ragu de costela inundou o ambiente. Serviu a irmã e observou Luísa comer, os olhos fechados de prazer com o bolo de chocolate. É comida de rei, Lili. Luísa perguntou, lambendo os dedos. É, meu amor. É comida de rei, Elisa respondeu, olhando para suas próprias mãos. Estavam vermelhas, mas, pela primeira vez em anos, eram mãos empregadas. Mãos com um propósito. Ela se deitou ao lado da irmã, mas não dormiu imediatamente.
Fechou os olhos e viu o brilho do aço inox, o fogo azul do fogão industrial e o rosto severo do chefe Augusto. Daqui a um mês, pensou ela. Daqui a um mês, eu não serei mais a lavadora de pratos. O jogo havia começado. E Elisa Santos estava jogando para vencer. O primeiro mês de Elisa no Le Palais não foi um emprego. Foi uma imersão forçada em um novo mundo de disciplina e calor extremo. O tempo se dividiu em duas realidades distintas. O dia, na umidade e na luta contra a escassez no alto da serra, garantindo que Luísa fosse alimentada com as sobras da noite anterior. E a tarde, a partir das 16 horas, quando ela cruzava a porta de serviço do Le Palais e entrava na dimensão do aço inoxidável, vapor e perfeccionismo obsessivo. Suas mãos, antes apenas calejadas, agora estavam em carne viva. A mistura de água fervente, detergente industrial e o atrito constante das esponjas de aço transformou a pele de seus dedos em um mapa de cortes e assaduras. Mas Elisa não reclamava. Ela usava luvas extras, passava pomada barata nas madrugadas e voltava. A pia era seu palco de aprendizado, e ela estava determinada não apenas a sobreviver, mas a absorver tudo. Enquanto seus braços esfregavam mecanicamente, seus sentidos estavam em alerta máximo. O chefe Augusto havia dito para ela observar. E ela obedecia. A cozinha era um organismo vivo. À esquerda, a garde-manger, praça fria, onde saladas delicadas e entradas eram montadas com precisão cirúrgica. No centro, o fogão, o coração quente onde as proteínas chiavam e os molhos reduziam. Ela aprendeu que o chefe não era apenas sim, era um código de sobrevivência que significava eu ouvi, eu entendi e vou executar agora. Ela compreendeu que um prato nunca sai da cozinha sem que suas bordas estejam limpas. Mas o aprendizado tinha um antagonista constante. Miguel, o garçom, via a permanência de Elisa como uma afronta pessoal à hierarquia de classes. Ele fazia questão de tornar a vida dela um inferno logístico. Esquecia de avisar sobre panelas quentes, resultando em pequenas queimaduras nos antebraços de Elisa, e jogava restos de comida sólida no ralo para entupi-lo. Em um de seus atos mais cruéis, ele derramou propositalmente um molho espesso no chão que ela acabará de secar. O chão está grudento de novo, rata da serra, ele sibilava, passando com uma bandeja de cristais. Se o chefe escorregar, a culpa é sua. Elisa mordia a língua até sentir gosto de sangue, pegava o esfregão e limpava. Ela sabia que responder seria sua demissão. Sua única vingança era o silêncio e a perfeição. Para cumprir o desafio de Augusto, Elisa desenvolveu um método de estudo secreto. Como não tinha dinheiro para cadernos, ela recolhia as comandas de papel, os pedidos de mesa, que iam para o lixo ao final da noite. No verso das comandas, com um toco de lápis, ela anotava tudo o que ouvia. Mirepoix, cenoura, cebola, aipo, base de tudo, rous, manteiga e farinha. Engrossa molho. Branquear, água fervendo, depois gelo. Mantenha a cor verde. Ela também vasculhava o lixo orgânico limpo, as cascas e aparas que eram descartadas. Ela pegava um pedaço de legume ou erva desconhecida, cheirava, provava uma pontinha crua e depois perguntava discretamente a Ricardo, o cozinheiro que lhe dera marmita no primeiro dia e que nutria por ela uma simpatia silenciosa. Ricardo, psiu, ela sussurrava enquanto lavava uma caçarola gigante. O que é isso aqui que cheira a anis? Ricardo olhava para os lados. Isso é funcho, Elisa. Bulbo de erva doce. Usado no peixe. Elisa anotava mentalmente. Funcho igual erva doce chique. As noites eram curtas. Ela chegava em casa à 1 da manhã, mas antes de desabar na cama, lia suas comandas de estudo para a pequena Luísa, que achava graça nos nomes franceses e memorizava as texturas. O 29º dia chegou com uma tensão elétrica. Era noite de sexta-feira, casa cheia. Augusto estava em seu estado mais vulcânico. Elisa estava soterrada em louça. Miguel, percebendo o caos, tentou o golpe final. Ele trouxe uma pilha instável de pratos de porcelana sujos com restos de risoto de lagosta e tropeçou, empurrando a pilha na direção do tanque cheio de água e espuma. Se os pratos caíssem, quebrariam e os cacos invisíveis na espuma cortariam as mãos de Elisa, paralisando a lavagem no momento mais crítico. Foi reflexo puro. Elisa largou a esponja e, no movimento de goleira, projetou o corpo sobre a pia, aparando a pilha de pratos com o peito e os braços molhados antes que atingissem a água ou o chão.
O impacto doeu em suas costelas, e o molho sujou seu avental, mas nenhum prato quebrou. A cozinha parou. O barulho do choque abafado chamou a atenção do chefe. Augusto, que estava empratando um magre de pato, virou-se. Ele viu Elisa segurando a torre de pratos, ofegante, e Miguel com um sorriso cínico congelado no rosto. Escorregou, chefe, Miguel mentiu, a voz mansa. Augusto olhou para o chão. Estava seco. Ele olhou para Elisa. Viu que o peito dela estava manchado de molho. Miguel, a voz de Augusto foi baixa. Se você não tem equilíbrio para carregar pratos, talvez não deva servir no meu salão. Vá para a entrada e fique apenas recebendo os casacos dos clientes. Saia da minha cozinha. Miguel saiu pálido. Augusto se voltou para a pia. Elisa, coloque esses pratos na máquina. O serviço não acabou. Nenhum elogio, mas a justiça havia sido feita. Elisa sentiu uma onda de adrenalina. À 00:30, a cozinha estava fechada e limpa. Augusto, exausto, aproximou-se dela. 30 dias, ele disse. Você sobreviveu. Suas mãos estão destruídas, mas a louça nunca parou. Disciplina você tem. Ele pegou uma raiz escura, retorcida e feia, coberta de terra. O que é isso? Elisa pegou a raiz. Era áspera. Ela tinha visto Ricardo usando para um purê especial. Celeriaco, chefe. Ou salsão rábano, ela respondeu firme. É a raiz do aipo. É mais suave, amendoado. Fica bom em purê. Augusto pegou um pequeno pote com um pó vermelho escuro. E isso? É páprica. Elisa olhou a cor. Mais fechada, menos vibrante. Ela cheirou. O aroma era defumado e frutado. Não, chefe. É pimenta de espelete. Francesa. Menos picante que a caiena, mas mais aromática. Augusto assentiu. Técnica. Qual a diferença entre Brunoise e Macedônia? Brunoise são cubos minúsculos, de 3 milímetros, usados em recheios delicados. Macedônia são cubos maiores, de meio centímetro, para saladas. Ele parou. Pegou um caderno pequeno, de capa preta de couro, e uma caneta de metal pesada. Um cozinheiro sem anotações é um amador esperando o desastre. Pegue. Ele jogou o caderno. A partir de amanhã, você não lava mais pratos. Você vai ser commis na praça de Garde-Manger. Vai descascar, cortar e lavar folhas até seus dedos caírem. Seu pagamento aumenta, mas a responsabilidade dobra. Se você estragar um corte, você paga o ingrediente. Elisa apertou o caderno contra o peito. Commis. Ela ia usar uma faca. Ela ia tocar na comida de verdade. Obrigada, chefe. Eu prometo que... Não prometa, ele a cortou. Corte. Esteja aqui às 14 horas. E Elisa? Ela travou. Sim, chefe. O celeriaco fica melhor assado no sal grosso antes do purê. Anote isso. Ele saiu, deixando Elisa sozinha. Ela abriu o caderno. Com a caneta pesada de Augusto, ela escreveu a primeira frase de sua nova vida. Dia 1. O chefe disse que eu tenho futuro. A sopa de hoje vai ser de vitória. Ela havia trocado o esfregão pela primeira chance real de sua vida. O caderno de capa preta de couro era agora a arma e a Bíblia de Elisa. A ascensão a commis na Garde-Manger trouxe um novo tipo de dor e medo, muito mais agudo que o calor da água da pia, o medo de falhar na precisão. Ela havia trocado a força bruta pela disciplina cirúrgica, e a exigência era implacável. Na cozinha do Le Palais, o commis de Garde-Manger era o mestre do mise en place da Praça Fria. Elisa era responsável por garantir que cada vegetal, cada folha, cada fruta e cada proteína fria estivesse cortada, pesada e pronta para ser montada. O custo de um erro agora era altíssimo. O chefe Augusto havia sido claro: se o ingrediente fosse desperdiçado, ela o pagaria. O preço de uma bandeja de aspargos ou um maço de endívias raras superava o salário de um dia inteiro de Elisa. Ela se instalou em sua nova bancada de mármore frio. O chefe da praça, André, era um jovem de 30 e poucos anos, meticuloso e impassível. Ele não era cruel como Miguel,
mas era indiferente. Tratava Elisa como uma ferramenta a ser calibrada com perfeição. O brunoise de cenoura tem que ter 3 milímetros. Não 3,1, não 2,9, André instruía, medindo os cortes de Elisa com uma régua de plástico. A diferença na textura é o que separa um cozinheiro de um amador. A mão de Elisa doía. Ela nunca havia segurado uma faca profissional, especialmente a pesada Schellsknife de 20 centímetros, com a técnica correta. No início, ela cortava lentamente, travada pelo medo. A velocidade da cozinha, no entanto, a obrigava a acelerar. Em sua primeira semana, ao tentar apressar um julienne, corte em palitos finos, de aipo, a lâmina escorregou e cortou o dedo indicador profundamente. O sangue jorrou no avental cinza do assistente. Ela correu para a pia de serviço, chocada com a violência do corte. O chefe Augusto, com sua onipresença assustadora, a encontrou lá. Pare, ele ordenou. Você estragou o uniforme. E estragou a sua mão. Você perdeu tempo e ingrediente. Por quê? Elisa, chorando de dor e frustração, balbuciou. Eu estava com medo de atrasar o corte das cebolas roxas, chefe. Eu tentei ir mais rápido. Augusto não demonstrou piedade. Ele a levou até um armário, estancou o sangramento e fez um curativo apertado. Na cozinha, só há 2 medos: o medo de queimar a comida e o medo de queimar a si mesmo. O medo de se ferir é estúpido. Ele te torna lenta e imprecisa, ele disse, enquanto terminava o curativo. Você vai cortar seu dedo 10 vezes. É normal. Mas você não pode parar. Pegue um pano de prato e segure a faca com mais firmeza, mas com leveza. Respeite o aço, e o aço vai te respeitar. Volte para sua bancada. Você tem 10 minutos para refazer o julienne do aipo. Se não conseguir, volto você para a pia de louças. A ameaça de ser rebaixada de volta à plonge, sob os olhos vigilantes e raivosos de Miguel, foi o combustível que Elisa precisava. Ela voltou à bancada. A dor a fazia tremer, mas ela canalizou a raiva e o medo em precisão fria. Em vez de medo, ela colocou foco. O aipo saiu perfeito. Com o tempo, Elisa desenvolveu um relacionamento de respeito mútuo com as facas. Elas se tornaram uma extensão de sua vontade. Ela se apaixonou pela precisão hipnótica do corte, pela sensação de quebrar uma couve-flor em floretes uniformes. Seu caderno de couro preto se encheu de anotações sobre os tipos de azeite usados nas emulsões, a temperatura ideal para o sous vide e a maneira correta de clarificar uma manteiga. A disciplina de Elisa não passou despercebida por seu inimigo. Um dia, ao lado da lixeira, ela encontrou Miguel. Ele a encarou com um ódio frio e classista. Parabéns, rata da serra, ele sibilou. Conseguiu passar da pia. Mas você nunca vai sair dessa bancada de legumes. O chefe só está te usando para economizar no salário. Você é só uma faxineira com faca. Pela primeira vez, Elisa não se calou. Ela olhou diretamente nos olhos dele, segurando sua faca limpa ao lado do avental. Eu não sou a faxineira. Eu sou a comis, ela corrigiu, a voz baixa, mas firme. E estou aprendendo algo que você nunca vai aprender, Miguel. A técnica não tem classe social. Eu uso a disciplina que você nunca teve. Vá recolher o lixo da Rua das Palmeiras. Miguel ficou lívido, mas o olhar de desprezo sumiu, substituído por raiva impotente. Ele sabia que o mérito de Elisa era inegável. Ao final do 2º mês, como comis de garde-manger, a velocidade e a precisão de Elisa eram notáveis. Ela conseguia fazer um alumete, corte fino como palito de fósforo, de batata em tempo recorde e podia montar saladas complexas com a agilidade de um veterano. Uma noite, após um serviço esgotante, o chefe Augusto Valente finalmente a abordou. Elisa, ele chamou, com sua expressão analítica. O corte do seu brunoise de beterraba estava limpo hoje. Um dos mais limpos que já vi. Obrigada, chefe, ela respondeu, sentindo o calor do elogio como uma recompensa justa. Não me agradeça. Agradeça a sua faca e ao seu esforço, ele corrigiu. Mas temos um problema. O chefe Entremetier, o especialista em vegetais e massas, teve uma emergência familiar e tirou uma licença de 15 dias. Você está pronta para ser a comis Entremetier. Elisa paralisou. O Entremetier era uma praça de cocção. Era fogo, tempo, coordenação,
e cozimento. Não era corte frio. Chefe, eu só trabalhei com facas frias. Eu nunca toquei em um fogão industrial. Exatamente, Augusto interrompeu. É por isso que você vai assumir. Para aprender o que o calor faz. Suas mãos são precisas no frio. Vamos ver o que elas fazem quando a temperatura sobe. Seu pagamento vai dobrar, mas a pressão triplica. Você tem 15 dias. Se falhar, volta para garde-manger. Se queimar um molho, você não volta mais para minha cozinha. Elisa trocou a bancada de mármore frio pelo calor opressivo dos fogões industriais. O medo era palpável, mas o aroma do fogo e da comida cozinhando a estava chamando. Ela havia subido mais um degrau, e o abismo de seu passado parecia cada vez menor. Entrar na Praça Entremetier foi como saltar do frio do Ártico para o centro de um vulcão ativo. A bancada da garde-manger era silenciosa e metódica. A do Entremetier era turbulenta, quente e exigia decisões em frações de segundo. Elisa, agora nova commis temporária, sentiu o suor escorrer sob o dolman recém-adquirido, mais escuro que o dos chefes de parti, mas ainda um símbolo de sua ascensão. O Entremetier era o reino dos vegetais, das massas e dos pratos de acompanhamento. Era a praça onde se cozinhava o arroz selvagem perfeitamente solto, onde se fazia o risoto cremoso e onde os veloutéis ganhavam vida. A responsabilidade imediata de Elisa era o timing. Se os vegetais não estivessem prontos no exato momento em que o salsier, molhos, e o poissonnière, peixes, finalizavam suas proteínas, o prato inteiro seria arruinado. Seu primeiro dia foi um desastre coreografado. A pressa de controlar 5 panelas ao mesmo tempo a fez cometer erros primários. Ela queimou a manteiga ao tentar branquear, o brócolis, deixando com sabor amargo. Ela supercozinhou o risoto, transformando o grão arbóreo em uma pasta. Pior, ela usou a panela errada para o mirepoix, base de cebola, cenoura e aipo, o que fez o fundo queimar e soltar fumaça na cozinha. O chefe Augusto Valente, que raramente se aproximava da Praça Garde-Manger, agora parecia estar sempre ao lado de Elisa. Ele não gritava com ela imediatamente, mas seus olhos cinzentos eram um raio laser de desaprovação. Elisa, ele disse, em sua voz baixa e controlada, que soava pior que um grito. Ele apontou para a panela queimada. Isso é amadorismo. Você sabe o que é amadorismo? É fazer algo 2 vezes. O cliente não espera por você aprender o ponto do risoto. Ele paga pelo prato perfeito. Descarte isso. E pague o arroz. O custo do arroz, um tipo especial importado, era significativo. Elisa sentiu o golpe financeiro e a humilhação. Ela havia queimado seu salário de meio-dia em 10 minutos. A presença hostil de Miguel continuava na plonge, mas agora ele vinha à porta de serviço apenas para se apoiar e observar Elisa na praça quente, esperando sua queda. A tensão era insuportável. Elisa recorreu ao seu caderno de couro preto. Ela não anotava mais apenas ingredientes. Ela anotava o tempo. Ela observava os outros cozinheiros, o tempo que o chefe de parti usava para aquecer a frigideira, o ponto exato em que ele jogava o vinho branco para deglaçar, a hora em que ele desligava o fogo e deixava a massa descansar. Ela começou a usar um timer de cozinha que carregava no bolso, algo que os chefes veteranos faziam por instinto. Sua grande dificuldade era a coordenação. O Entremetier precisava estar em harmonia total com as outras praças. Se o poissonnière gritasse "peixe pronto", Elisa precisava ter o acompanhamento no ponto exato. Uma noite, no pico do serviço, o chefe Augusto deu uma ordem complexa. Elisa. 2 risotos milanese, um purê de batata com trufas e um blanchir de aspargos, todos em 8 minutos. Elisa entrou em pânico. 4 pratos diferentes, 4 tempos de cocção diferentes, todos exigindo calor e manipulação. Ela tentou apressar o purê e acabou adicionando manteiga fria, o que o fez talhar. O risoto estava quase pronto quando ela tirou a panela do fogo para mexer o purê. "O que diabos você está fazendo?" Augusto berrou, pela primeira vez na frente da brigada. A cozinha inteira estremeceu. "Se você tira o risoto do fogo, você mata o cozimento. Você não serve risoto reanimado. É açafrão, não reza." Augusto jogou a colher de degustação na bancada. O barulho de metal contra aço inox ecoou. "Saia da praça. Você está atrapalhando o serviço."
Volte a descascar batatas no garde-manger. A humilhação foi total. A ameaça havia se concretizado após apenas 5 dias no fogo. Elisa estava arrasada. Ela se despiu do avental cinza do entremetier e começou a caminhar em direção à Praça Fria, onde André a olhava com a frieza de quem dizia "eu avisei". No entanto, antes que chegasse à sua antiga bancada, o chefe Augusto chamou seu nome. Elisa, pare! Ela se virou, os olhos marejados, esperando a demissão. Você vai falhar. É inevitável quando se lida com calor e pressão, ele disse, mantendo-se impassível. Mas você não falhou porque não sabia a receita. Você falhou porque o timing de seu cérebro não está calibrado com o timing do fogão. Ele pegou uma pinça de metal e pegou um pedaço de brócolis que ela havia cozinhado perfeitamente no dia anterior. Este brócolis está perfeito. Está verde brilhante. Está al dente. Isso mostra que você sabe a técnica. Você só não sabe fazer a técnica enquanto faz outras 3 técnicas simultaneamente. É demais, chefe, Elisa admitiu, sentindo-se pequena. Eu não consigo coordenar 4 coisas de uma vez. Augusto franziu o senho. Você consegue coordenar cuidar de sua irmã, estudar na madrugada, lavar louça e correr o morro. Isso é coordenação. Mas não é coordenação de cozinha. É diferente. Ele fez uma pausa dramática. Você tem 10 dias restantes para provar que a sua coordenação de sobrevivência pode ser traduzida para coordenação de cocção. Ricardo, ele chamou o cozinheiro da praça de massas. Você assume o serviço quente. Elisa, você não vai cozinhar mais. Elisa ficou confusa. Mas, chefe, como eu vou aprender sem cozinhar? Augusto sorriu, um sorriso pequeno, quase cruel. Você vai aprender com as sobras. A partir de amanhã, você vai pegar as sobras do entremetier e da garde-manger e vai passar suas horas vagas no beco. Você vai pegar o que sobrou, vai cozinhar no fogão de acampamento do nosso zelador e vai montar os pratos perfeitos que não conseguia montar no serviço. O quê? Você vai cozinhar na rua, com a pressão de um fogareiro e sem tempo, usando apenas as sobras. Eu quero ver o que você faz quando seu próprio estômago está na linha de cocção. É o seu desafio final. Se você trouxer um prato perfeito amanhã, você volta para a praça. Se trouxer um prato queimado ou cru, você volta para garde-manger para sempre. E a sua marmita de hoje será só pão seco. Elisa olhou para o fogareiro improvisado que o zelador usava para fazer café na porta dos fundos. Ela sentiu o cheiro do óleo queimado na rua e o desafio em seus olhos. Ela tinha 10 dias. 10 dias para transformar lixo em excelência e provar que valia o investimento. O beco de serviço do Le Palais se transformou no novo laboratório de Elisa. O chefe Augusto a havia expulsado da praça Entremetier, condenando-a a um teste final, cozinhar com as sobras e o lixo da cozinha em um fogareiro de acampamento, sob a pressão de provar seu valor ou ser rebaixada permanentemente. Era uma humilhação estratégica, mas também uma oportunidade de provar que a técnica de um chefe não depende de equipamentos de luxo. Augusto providenciou um pequeno fogão a gás de botijão, emprestado do zelador, e uma pequena mesa dobrável ao lado das lixeiras. A cena era patética. A luxuosa cozinha de Paris, e a poucos metros, Elisa, a comis falida, tentando fazer gastronomia com cascas de vegetais e restos de cortes de carne. Seu primeiro dia no beco, ela enfrentou o lixo. Sua caixa de ingredientes incluía aparas de cenoura e aipo, talos duros de brócolis, um pouco de gordura de porco descartada, batatas descascadas que não passaram na inspeção de tamanho e sobras de caldo de legumes. Ela não podia usar nenhum ingrediente fresco do mise en place. Ela só tinha o que seria descartado. Elisa acendeu o fogareiro. O calor era inconstante, o vento do beco ameaçava apagar a chama, e a atenção de Miguel, o garçom rebaixado, era incessante. Ele vinha à porta, ria e jogava a bituca do cigarro perto da bancada dela. A rainha das sobras. Cuidado para não envenenar o zelador, chefe, ele caçoava. Elisa, porém, descobriu que o beco, apesar da sujeira, era o lugar perfeito para focar. Longe da gritaria da brigada, ela podia finalmente pensar. Ela abriu o caderno de couro, que agora continha diagramas de cortes e notas sobre o timing, e traçou sua estratégia. Ela precisava extrair o máximo de sabor dos ingredientes de menor qualidade. O segredo
Ela percebeu, estava no caldo. Ela pegou as aparas de cenoura, aipo e cebola, a base do mirepoix, e começou a caramelizá-las lentamente na gordura de porco descartada. O processo era lento, e o cheiro doce, que antes era de cozinha fina, agora se misturava ao cheiro de esgoto do beco. Mas, ao invés de usar água, ela usou o resto do caldo de legumes que o chefe de partie havia descartado por considerá-lo fraco. Ela reduziu essa mistura por 1 hora no fogo baixo, concentrando o sabor umami até que se tornasse um caldo escuro e profundo. Depois, ela trabalhou com as batatas. Elas não tinham um tamanho padrão para o purê, mas estavam perfeitas para uma sopa. Elas cozinhou, usando o caldo concentrado, amassou-as e adicionou uma pequena porção de leite azedo que havia sido devolvido de uma mesa, e iria para o lixo. O resultado foi uma sopa aveludada e surpreendente, com uma acidez complexa. Ao final do dia, o chefe Augusto saiu pela porta de serviço, imponente em sua dolman branca, contrastando com o cinza imundo do beco. Ele trazia um prato de cerâmica branca e uma colher de degustação. Onde está o seu prato, Elisa? Ele perguntou, com a voz séria. Elisa serviu a sopa de batata e os talos de brócolis cozidos no vapor do fogareiro. Ela estava nervosa. Augusto pegou a colher e provou a sopa. Ele não demonstrou nenhuma reação por 5 longos segundos. O coração de Elisa parou. O brócolis está al dente, ele observou. Perfeito. O purê de batata é interessante. Tem acidez e profundidade. O caldo é feito com as aparas e a gordura descartada, chefe, Elisa explicou. E a acidez é do leite que seria jogado fora. Eu usei a técnica de redução que o Saucier usa. Augusto assentiu e pegou uma segunda colher. Ele fechou os olhos. O sabor não tem luxo, mas tem alma. Tem a complexidade do terroir da sobrevivência. Ele olhou para ela. Parabéns, Elisa. Você conseguiu extrair a essência do lixo. Você provou que a qualidade não está no preço do ingrediente, mas no olhar do cozinheiro. O teste, porém, não havia acabado. Você tem mais 5 dias no beco, Augusto decretou. Mas o foco muda. Você não vai mais cozinhar acompanhamentos. Você vai cozinhar o principal. Ele estendeu a mão e deu a ela um pacote embrulhado em papel alumínio. Isto é a sobra de um corte de carne que não passou no controle de qualidade. Uma fibra dura, difícil. Eu quero que você me entregue um prato com essa carne que um cliente pagaria R$ 80 para comer. Amanhã. Com o que sobrar no lixo. Elisa desembrulhou o pacote. Era uma peça feia e irregular de músculo, com tendões e nervos. Uma carne de terceira. Ela sabia que apenas um cozimento lento e longo a faria macia, mas ela tinha apenas o fogo inconstante do fogareiro e 1 hora de almoço de Augusto para degustação. Augusto se virou para entrar no restaurante. Se você não conseguir domar o músculo, Elisa, você não consegue domar o fogão. E, então, volta para garde-manger. Elisa olhou para a carne dura e o fogareiro. Seu único recurso, ela percebeu, seria o conhecimento de Luísa. As cozinheiras humildes do alto da serra sabiam cozinhar carne de terceira, usando fogo lento, vinagre e paciência. Ela precisava misturar a técnica de Valente com a sabedoria de sua comunidade. O próximo prato seria a fusão do beco com o Le Palais. Elisa encarou o pedaço de músculo feio e irregular que o chefe Augusto Valente havia lhe entregue. Era uma carne de terceira, cheia de tendões e fibras duras. O desafio era sádico, transformá-la, usando apenas as sobras do beco e o fogo inconstante do fogareiro, em um prato que valesse o preço de um prato principal no Le Palais. Ela tinha 10 dias para provar que a coordenação de sobrevivência se traduzia em coordenação de cocção, ou voltaria para garde-manger para sempre. A pressão era mais intensa do que a do serviço na praça Entremetier. Lá, se ela falhasse, o restaurante pagava o prejuízo. Agora, ela estava jogando com a sua última chance. Elisa sabia que a técnica francesa exigiria cozinhar a carne sous vide por horas ou mariná-la em vinho tinto por dias, mas ela não tinha tempo nem equipamento. Ela precisava de uma solução que viesse da sabedoria popular que aprendeu na cozinha de sua avó, lá no alto da serra. Naquele dia, ela não estudou o caderno de couro. Ela se lembrou dos ensinamentos de sua mãe sobre como amaciar carne de sol. Quando a carne é brava, tem que ser tratada com brabeza, sua mãe costumava dizer. Primeiro,
o martelo. Depois, a paciência. Elisa pegou a carne e, com o martelo enferrujado que o zelador lhe emprestou, bateu nela por vários minutos, quebrando as fibras e os tendões. Era um processo violento, mas necessário. Em seguida, ela fez uma marinada ácida improvisada. Pegou os restos de limões descartados pelo bar do Le Palais e um pouco de vinagre que encontrou na despensa de serviço. Essa marinada, rústica e forte, começou a trabalhar na carne. No dia seguinte, ela iniciou o cozimento. Ela não podia usar o método sauté, salteado rápido, ou grill, grelhado. O único caminho era o cozimento lento. Ela pegou mais aparas de mirepoix, refogou-as na gordura de porco descartada e, em vez de água, usou o líquido da marinada, que tinha absorvido o sabor da carne. Elisa não estava fazendo um ragu ou um stew clássico. Ela estava fazendo uma carne de panela de sobrevivência, mas com a técnica da redução. Ela cozinhou a carne em fogo baixo, no fogareiro, por mais de 3 horas, empurrando o botijão de gás para manter a chama constante, protegendo do vento com um pedaço de papelão. Enquanto a carne cozinhava, ela separou os vegetais que sobraram, um punhado de couve-flor que estava descolorida e umas poucas batatas. Seu plano era transformar os vegetais descartados em um purê sedoso que contrastasse com a textura fibrosa e macia da carne. Ela cozinhou a couve-flor até ficar muito macia e, usando a pouca manteiga que sobrou de uma limpeza de panela, emulsificou-a com o caldo reduzido da carne. À hora marcada, o chefe Augusto Valente saiu do restaurante. Ele estava visivelmente impaciente, com um bloco de notas na mão. Seu tempo acabou. Elisa. O que temos? Elisa serviu o prato em uma louça de degustação limpa. No centro, a carne, desfiada e envolta em um molho denso e escuro, o caldo reduzido. Ao lado, o purê de couve-flor. O prato era simples, mas tinha um apelo visual rústico e caloroso. Augusto pegou a colher. Ele provou o purê primeiro. Seus olhos se arregalaram levemente. A couve-flor, que deveria ser insípida, tinha a textura do veludo e um sabor profundo e terroso. Capítulo 73. Ele, então, cortou um pedaço da carne. O garfo entrou facilmente. Augusto mastigou lentamente. Elisa observava, paralisada. A textura está macia, ele admitiu, sem emoção. Você conseguiu quebrar a fibra. Não há tendões. Qual foi o agente amaciante? Não senti álcool do vinho. Vinagre e limão, chefe, Elisa respondeu. E 3 horas de fogo baixo. É a técnica das cozinheiras do Alto da Serra para carne brava. Depois, usei a redução do salsier para o molho ficar denso. Augusto assentiu, refletindo. Você transformou a carne de descarte em prato de conforto. Um cliente não pagaria R$ 80 por um prato luxuoso, mas pagaria por um prato memorável. Isso é sabor. Elisa. Sabor de verdade. Não há luxo, mas há complexidade. O purê, apesar de ser de couve-flor descartada, tem uma sedosidade inacreditável. Como você o emulsionou? Com o próprio caldo da carne, chefe. E um pouco de gordura que foi descartada na louça, ela explicou. É a técnica da economia. Nada se perde. Augusto ficou em silêncio por um minuto, olhando para o prato. Ele respirou fundo. Elisa, você passou no teste de inteligência. Você entendeu que a técnica é uma ferramenta, mas a criatividade é a alma, ele declarou. Você usou sua memória do gueto para resolver um problema de gastronomia francesa de alto nível. Você está aprovada. O alívio de Elisa a fez cambalear. Ela mal conseguia respirar. Mas eu não estou aprovada para a praça entremetier, Augusto continuou, a voz grave. O calor e o timing ainda são seu inimigo. Você é boa demais para perder tempo cortando legumes e boa demais para queimar o risoto. Elisa ficou confusa. Então, onde eu vou trabalhar, chefe? Augusto sorriu, um sorriso genuíno, mas raro. Você não vai trabalhar. Você vai treinar. Eu vou colocá-la na cozinha de testes, em período integral. Lá, você vai cozinhar sem pressão de tempo, focar em texturas, molhos e sabores, e vai aprender a traduzir a sabedoria da rua para a alta gastronomia. Você será minha estagiária sênior. E seu salário será o dobro do que você ganharia no entremetier. Elisa não podia acreditar. Da pia ao laboratório do chefe,
Em apenas 3 meses. O treinamento profissional que ela havia pedido indiretamente estava se tornando realidade. Você começa amanhã, às 8 horas. Estude molhos. E traga seu caderno. O luxo da cozinha não está no preço, Elisa. Está na sua cabeça. Agora, vá alimentar sua irmã com essa carne que vale ouro. Elisa chegou ao Le Palais às 8 horas da manhã do dia seguinte, sentindo-se estranha. O restaurante, que antes era barulhento e caótico apenas no final da tarde, agora era silencioso e banhado pela luz fria da manhã. O uniforme dela era um dolman branco, igual ao de Augusto, mas sem o bordado dourado no peito. O título era pomposo e vago: estagiária sênior de cozinha de testes. Seu novo local de trabalho não era uma praça, mas um laboratório pequeno e impecável, isolado da cozinha principal. Havia bancadas de quartzo, equipamentos de precisão, como um termocirculador sous vide e balanças digitais de alta sensibilidade, e centenas de livros de receitas francesas. Era ali que Augusto Valente refinava seus pratos e testava novas técnicas. Augusto já estava lá, vestindo um dolman fresco. Ele estava mais relaxado e parecia mais professor do que general. Na cozinha de testes, não há timing de cliente, mas há timing de perfeição, ele explicou. Seu trabalho aqui é me provar que você não é apenas uma boa commis, mas que você pensa como chefe. Isso exige que você entenda o porquê. A primeira tarefa de Elisa foi deceptivamente simples: aperfeiçoar o purê de batatas que ela havia arruinado durante o serviço entremetier. Eu não quero a receita do purê da sua avó, nem a receita clássica de Robuchon, Augusto ordenou. Eu quero o seu purê. Aquele que usa o mínimo de ingredientes, mas o máximo de técnica. Elisa passou a manhã inteira focada apenas em batatas. Ela descobriu que o problema do purê talhar não era apenas a manteiga fria, mas a temperatura e a manipulação. Ela aprendeu a assar as batatas em vez de fervê-las, o que concentrava o sabor e reduzia a absorção de água. Ela usou o forno combi, vapor combinado, do laboratório. A água é inimiga do sabor em quase tudo, Elisa. Ela dilui, Augusto observou enquanto ela trabalhava. O purê de Robuchon usa tanta manteiga que mal se sente a batata. Seu desafio é o contrário. A batata tem que gritar: eu sou batata, ponto. Ela usou a técnica da emulsão forçada, adicionando a manteiga, agora clarificada, e o creme de leite em fio, na temperatura exata, usando um batedor de mão em vez de um processador, para não ativar o amido. O resultado foi um purê incrivelmente sedoso, quase líquido, mas com sabor intenso de batata. Quando Augusto provou, ele fechou os olhos. O cheiro de terra está de volta. Isso é o que eu chamo de filosofia da placa quente. Você transformou um acompanhamento humilde em um prato principal de respeito. Isso é inteligência. A partir daquele dia, o treinamento se aprofundou. Augusto não a ensinava apenas receitas, ele a ensinava a linguagem da comida. Ele a fazia equilibrar a acidez, entender a diferença na textura de um vegetal branqueado e de um salteado, e como a redução lenta dos caldos concentra o umami. Um dos seus maiores desafios foi a temperatura. Augusto a forçava a degustar pratos ligeiramente frios. O que você sente? É bom, chefe. Mas a gordura endureceu um pouco. Exatamente. A gordura endurecida cala o sabor. Por isso, na alta gastronomia, o prato deve ser montado na placa quente. Uma diferença de 5 graus pode transformar a excelência em mediocridade. Vá para a cozinha principal e observe como o expediter, o chefe que finaliza os pratos, coordena as placas. Na cozinha principal, Miguel, que continuava rebaixado na recepção, a viu no dolman branco e tentou confrontá-la na porta. O que pensa que está fazendo com esse uniforme? Você não é chefe. Ele zombou. Elisa não parou. A cozinha de testes lhe dera uma nova confiança. Ela apenas olhou para ele por cima do ombro e respondeu com a terminologia que havia aprendido. Estou verificando a cadeia de temperatura do passe. É um conceito que só se aplica a quem trabalha no nível da alta gastronomia. Com licença. Miguel, sem entender as palavras, ficou paralisado pela autoridade fria da resposta. O treinamento se tornou uma maratona mental. Augusto a fazia equilibrar sabores, criando receitas originais apenas com 3 ingredientes dados. Ele a forçava a criar um menu degustação inteiramente vegano, usando vegetais de descarte da Garde Manger.
Elisa descobriu que amava a criação. Não era apenas seguir regras, era reescrevê-las. A sabedoria da rua, economia, paciência e improviso, encontrava a técnica refinada da cozinha francesa. Ao final do mês na cozinha de testes, Augusto Valente a chamou para uma reunião em seu escritório, um espaço revestido de madeira e com vista para o salão elegante. Elisa, você já não é mais uma commis. E não é apenas uma estagiária. Você tem a sensibilidade para o sabor. O que falta é o comando. Ele deslizou um contrato sobre a mesa. Você vai passar os próximos 6 meses como demi-chefe de partie rotativa. Vai passar 2 meses em cada praça, salsière, pâtisserie, poissonnière. Seu salário triplica. Mas não é um cargo de mise en place. É um cargo de comando. Você vai liderar a produção de sua praça, supervisionar os commis e responder a mim por cada erro. Elisa pegou o contrato. O cargo de demi-chefe era o primeiro degrau real na hierarquia de liderança. O salto era astronômico. 6 meses de demi-chefe, e ela seria, tecnicamente, uma profissional completa. E se eu falhar, chefe? Ela perguntou, o coração acelerado. Augusto encostou-se na cadeira. Sério. Se você falhar na técnica, eu corrijo. Se você falhar na liderança, você está fora. Uma cozinha é uma brigada. Elisa. Seus comandos não podem ser hesitantes. Você começa amanhã, no Salsière, molhos. É a praça mais difícil. Elisa sentiu um misto de pavor e euforia. Ela estava a um passo de ser uma chefe. Ela pegou a caneta e assinou o contrato. Obrigada, chefe. Eu não vou decepcioná-lo na liderança. Eu espero que não, Augusto respondeu, pegando o contrato. Agora vá. E Elisa, prepare um bom molho para sua irmã. Ela merece um jantar digno de demi-chefe. Elisa saiu do escritório. O sol da tarde entrava no salão, iluminando as mesas postas. O dolman branco pesava com a nova responsabilidade. O próximo desafio não era contra a fome, mas contra sua própria capacidade de liderar. A promoção de Elisa demi-chefe de partie rotativa era um salto vertiginoso que a colocava diretamente na linha de frente do Le Palais. Seu primeiro desafio foi na Praça do Salsière, molhos, considerada a mais prestigiada e complexa da cozinha, o verdadeiro coração da alta gastronomia, onde os chefes de partie criavam os fundos, roux e emulsões que ditavam o sabor de todos os pratos. A pressão não vinha mais do calor das frigideiras, mas do peso do comando. Elisa não estava mais cozinhando para si. Ela era responsável pela produção e pela qualidade de todos os molhos e fundos que sairiam daquela praça durante o serviço. Seu supervisor era o chefe de partie Eric, um homem de 40 e poucos anos, frio e excepcionalmente talentoso. Ele mal a olhava, tratando-a com uma indiferença que exigia perfeição. Demi-chefe Elisa, Eric disse em seu primeiro dia, sem levantar os olhos de uma redução de vinho do Porto. Se você arruinar um demi-glace, molho base extremamente concentrado, você jogou fora 3 dias de cozimento e 200 quilos de ossos de boi. Se você falhar, falha toda a cozinha. Seu primeiro trabalho é refazer a mise en place de roux e fundos de hoje. Não perca um segundo. Elisa percebeu que a hierarquia na praça era rígida. Havia um commis de molhos, Jean, que deveria reportar a ela. Jean era um rapaz jovem e ansioso, com formação em uma escola de gastronomia cara. Ele estava furioso por ser supervisionado por uma ex-lavadora de pratos sem diploma. No primeiro dia, Jean tentou sabotar o trabalho de Elisa sutilmente. Ao preparar o roux, a mistura de farinha e gordura usada para engrossar molhos, ele intencionalmente o deixou tempo demais no fogo. O roux de cor escura, feito para um molho de carne forte, tinha um sabor ligeiramente queimado, que arruinaria o demi-glace. Está pronto, demi-chefe, Jean disse, com um sorriso falso. O roux escuro para a carne. Elisa cheirou o roux. Sentiu o amargor sutil que a maioria dos cozinheiros inexperientes ignoraria. A reação dela não foi de raiva, mas de frieza profissional. Jean, isso não é roux escuro. Isso é queimado. Se usarmos isso, o molho principal da noite terá o sabor de erro e amadorismo, ela disse, pegando a panela e jogando o conteúdo na lixeira. Jean ficou pálido. Mas, demi-chefe, foi só um segundo. Na Praça do Salsière,
Um segundo é a diferença entre um molho e lixo, Elisa o cortou, usando a frase de Augusto. Você vai recomeçar. Eu supervisiono cada passo. E se o próximo estiver queimado, você vai limpá-lo e o prejuízo sairá do seu salário. O comando agora é meu. Elisa estava aplicando a disciplina militar que Augusto havia ensinado. O medo de Augusto era o que a fizera avançar, e ela usou o medo do prejuízo financeiro para acomodar Jean. O aspecto mais difícil do Saucier era a paciência. Os fundos de carne levavam horas, os caldos, minutos exatos. Augusto fazia degustações surpresa, entrando na praça, pegando uma colher e provando o molho base. O que falta, Elisa? Ele perguntava. Acidez. Chefe. Precisa de um toque de vinagre de Jerez para cortar a gordura e levantar o sabor, ela respondia, usando a terminologia aprendida na cozinha de testes. Ou, às vezes, sal, chefe. E um pouco mais de redução. Está líquido. Não está abraçando a colher. Seu primeiro grande teste de liderança veio durante o serviço de pico. Um pedido complexo. Tornedó à Rossini. O molho de Rossini exige um demi-glace enriquecido com trufas e vinho madeira. Em meio à correria, o commis Jean, sob pressão, usou o vinho madeira errado, um tipo mais doce, comprometendo a complexidade do sabor. O molho está doce. O que houve? Eric gritou. Jean, em pânico, tentou negar. Não sei, chefe, foi o madeira certo. Elisa interveio rapidamente. Ela provou o molho e depois cheirou a garrafa aberta. Chefe Eric, ele usou madeira de sobremesa, não seco. O sabor está caramelizado demais para a carne. Sem hesitar, e lembrando-se da lição do beco sobre improviso, ela assumiu o comando. Jean, pegue o vinagre balsâmico mais velho da prateleira de cima, e uma pitada do sal de defumação. Rápido! Elisa trabalhou em segundos. Ela adicionou o balsâmico para cortar o doce e o sal defumado para reintroduzir a profundidade terrosa que o vinho seco teria dado. O tornedó saiu com um atraso de apenas 1 minuto. Augusto, que assistia ao passe, pegou uma colher e provou o molho. Ele olhou para Elisa e depois para Eric. O molho está complexo. Mas não é o meu molho, Augusto observou. É o molho dela, chefe, Eric respondeu, surpreendentemente. Ela o salvou da lixeira em 30 segundos. Augusto não disse mais nada, mas seu olhar para Elisa foi de aprovação. Ela havia demonstrado o que ele mais valorizava, solução de problemas sob pressão e liderança que assume responsabilidade. Ao final do turno, Eric, o impassível, chamou Elisa. Você teve nervos de aço para consertar o molho de Rossini. O commis Jean está dispensado da Praça Saucier. Ele volta para Garde-Manger. Você precisa de um novo commis. Elisa sentiu uma pontada de pena por Jean, mas o mundo da alta gastronomia era impiedoso. Obrigada, chefe Eric, ela disse. Eu farei o trabalho de 2 amanhã, até o senhor encontrar um substituto. Seus 2 meses no Saucier terminaram não apenas com o domínio dos molhos, mas com o domínio da autoridade. Ela podia, finalmente, comandar o calor e as pessoas ao mesmo tempo. A próxima praça seria o Reino do Açúcar, a patisserie. E esse era um desafio totalmente novo. Do calor do fogo intenso e dos molhos densos, Elisa foi transferida para o silêncio gelado e matemático da patisserie, confeitaria. Este era um mundo totalmente novo, regido por regras que ela nunca havia encontrado antes. Na Praça do Saucier, uma pitada mais de sal podia ser corrigida com um toque de acidez. Na patisserie, 1 grama a mais de farinha ou a temperatura errada do ovo significava a destruição total da receita. Seu supervisor nesta nova etapa era a chefe de partie Sophie, uma mulher de meia-idade, conhecida por sua calma monástica e sua absoluta intolerância ao erro. Sophie não gritava. Ela apenas olhava para o erro com tanta decepção que o cozinheiro se sentia humilhado. Dê-me chefe Elisa, Sophie disse em seu primeiro dia, com uma voz fria e suave. O forno é a nossa lei. A balança é o nosso juiz. Na confeitaria, não há improviso. Tudo é química. Seu primeiro trabalho é dominar o macaron. Se você tiver bolhas de ar na casca ou o pé, a base do biscoito, desigual, você falhou. Elisa, que havia conquistado a precisão nas facas e o comando nos molhos, sentiu-se novamente uma novata.
Ela tentou aplicar a paciência que usava nos fundos de carne, mas o mundo do açúcar exigia uma sensibilidade diferente. Seu desafio imediato era a temperatura e o peso. Enquanto na praça quente ela podia medir ingredientes a olho sob a pressão do serviço, aqui, tudo era medido em balanças digitais de precisão. Ela tinha que peneirar a farinha de amêndoas e o açúcar de confeiteiro 5 vezes, garantindo que não houvesse grumos que arruinariam a textura. O processo de fazer macarons era implacável. O macaronage, a técnica de incorporar as claras em neve na mistura de farinha, exigia uma manipulação precisa. Se fosse mexido de menos, o biscoito ficava duro; se fosse mexido demais, ficava líquido demais. Elisa desperdiçou mais ingredientes naquela semana do que em todos os seus meses anteriores. Em sua primeira tentativa, o macaronage falhou e a massa ficou muito líquida. Ela tentou assar mesmo assim, e o resultado foi uma bandeja de cascas chatas e marrons. Sophie veio, pegou uma casca e a esmagou entre os dedos com delicadeza. Isso, demi-chefe, é um desperdício de amêndoas. O valor dessa bandeja daria para alimentar sua irmã por 2 dias. Na próxima vez, feche os olhos e ouça a massa. Ela dirá a você quando está pronta. A lição de Sophie sobre o ouvir a massa levou Elisa de volta à sua infância, quando sua avó ensinava a diferença entre o som da massa de pão crescendo e a do bolo. Era a fusão do instinto com a técnica. Elisa começou a registrar o tempo e o número de voltas que dava na massa, buscando a consistência ideal. Ela descobriu que, na patisserie, o erro era invisível até ser tarde demais. A falha não era no fogão, mas na mistura. Seu segundo grande desafio foi a temperatura do chocolate. Sophie a colocou para aprender a temperagem, o processo de aquecer e resfriar o chocolate em temperaturas exatas para estabilizar a manteiga de cacau. Elisa usou o mármore frio da bancada e um termômetro de precisão, aquecendo o chocolate até cifrão 45, /cirque /teste cifrão, resfriando-o rapidamente para cifrão 28, /cirque /teste cifrão e reaquecendo para cifrão 31, /cirque /teste cifrão. Se a temperatura estivesse errada, o chocolate ficaria opaco e quebradiço. Neste ponto, Elisa era monitorada não por Miguel, mas por um dos commis da patisserie, Henry, que estava no Le Palais há 5 anos e ainda não tinha sido promovido. Henry a via como uma ameaça à hierarquia e tentava fazê-la errar misturando cacau de diferentes percentuais de gordura nas bandejas. Elisa percebeu a diferença sutil no aroma e na textura. Henry ela chamou, com a autoridade fria que havia conquistado. O cacau 70% está misturado com os 55%. Por quê? Henry tentou negar, mas o olhar de Elisa, agora treinado por Augusto, o desarmou. Corrija isso imediatamente, Henry ela comandou. Na patisserie, o sabor da honestidade é tão importante quanto o sabor da amêndoa. Qualquer desvio de pureza é uma quebra de confiança. Ela havia se tornado uma líder que exigia não apenas técnica, mas integridade. Ao final dos 2 meses, Elisa dominava a patisserie. Ela podia montar millefeuilles com camadas perfeitas e temperar chocolate para fazer bombons com o brilho de um espelho. No dia de sua transferência, o chefe Augusto e a chefe Sophie fizeram a degustação final. Elisa apresentou um macaron de caramelo salgado. A casca era fina e brilhante, com um pé perfeito. O recheio, cremoso e equilibrado. Está excelente, demi-chefe, Sophie admitiu, com um raro sorriso. Você aprendeu a ouvir a massa e a respeitar a balança. Você pode ir para o fogo. Seu próximo desafio é na Praça Poissonnière. Elisa sentiu um calafrio de empolgação. O Poissonnière, peixes e frutos do mar, era o reino da delicadeza e do cozimento ultra-rápido. Exigia a precisão da confeitaria e a rapidez do salsier. Era o ponto médio, e o último passo antes de se formar como chefe de partie completa. Do rigor matemático da patisserie, Elisa se moveu para a praça mais delicada e perigosa da cozinha. A Poissonnière, peixes e frutos do mar. Se os molhos eram sobre paciência e a confeitaria sobre precisão, o Poissonnière era sobre timing instantâneo e habilidade com a navalha. Peixes cozinham rapidamente, e 1 minuto a mais destrói a textura. O chefe de partie era Lauren, um cozinheiro jovem, mas com experiência de anos na Europa. Lauren era calmo, mas seus olhos captavam cada erro no manuseio do produto. O peixe, ele dizia, exigia reverência.
Demi-chefe Elisa Lauren instruiu em seu primeiro dia, enquanto filavam linguado. A carne do peixe é a mais nobre e a mais frágil. Trate-a como vidro. Um cozinheiro que cozinha peixe em excesso é um assassino de ingredientes. Seu primeiro trabalho é aprender a filagem. Elisa trocou o avental branco da patisserie pelo avental de couro do poissonnière e a balança de precisão por uma faca de filagem fina e afiada como uma navalha. O desafio era limpar e filar peixes inteiros, linguado, salmão, bacalhau, sem desperdiçar um grama de carne e sem deixar uma única espinha. No primeiro dia, ela desperdiçou metade de um bacalhau. Ela estava acostumada com a força das facas de carne e a precisão das facas de legumes, mas a lâmina flexível de filagem exigia um toque quase musical. Ela rasgava a carne em vez de cortá-la. Lauren a corrigiu. Você está lutando contra a fibra, Elisa. Não lute. Dense. Deixe a lâmina deslizar pelo osso. É uma separação, não uma guerra. Elisa recordou o conselho de Augusto sobre a faca de legumes. Respeite o aço, e o aço vai te respeitar. Ela se acalmou, respirou fundo e tentou sentir o osso do peixe através da lâmina. Gradualmente, ela desenvolveu a mão leve. Seus dedos escorregavam pela coluna do peixe, deixando os filés impecáveis e o esqueleto limpo, pronto para o caldo de peixe. Mas o verdadeiro teste do poissonnière era a cocção. Lauren a colocou no comando dos pratos grelhados e selados na chapa. O peixe era servido apenas à la minute, no minuto. Não podia esperar. A comunicação com a praça Salsieri e Entremetier precisava ser imediata. Durante o serviço de pico, quando Augusto anunciava 3 salmões poelé selados na frigideira, 2 Saint-Jacques vieiras e um atum selado, Elisa entrava em transe. Ela precisava medir a temperatura da chapa com instinto, aplicar o azeite na hora exata, selar a pele do salmão até que estivesse perfeitamente crocante e, então, transferir o peixe para o forno para terminar a cocção. Em uma noite, ela supercozinhou as vieiras. Em vez de ficarem translúcidas e doces no centro, ficaram opacas e borrachudas. Augusto veio da passe e pegou uma vieira com a pinça. O que é isto, Elisa? Você está fritando borracha? Elisa sentiu a crítica na frente de toda a brigada. Eu deixei na chapa por 20 segundos a mais, chefe. O entremetier atrasou o purê, e eu tentei esperar. Você não espera pelo entremetier, Augusto retrucou, furioso. Você avisa. Se o peixe estiver pronto e o acompanhamento não, o peixe sai do fogo. O peixe é a prioridade. O timing é seu. A lição era clara. Na cozinha de Lauren e Augusto, o timing do peixe era sagrado. Ela precisava acomodar as outras praças para se alinhar ao seu ritmo, não o contrário. Elisa assumiu o comando de sua praça com nova autoridade. Entremetier. Atraso no purê. Me avise em 5 minutos antes da mise en place estar pronta, não depois. Meu peixe espera por 1 minuto, depois é descartado. Sua voz, treinada no Salsier, agora carregava a urgência e a precisão do poissonnière. Seu triunfo veio no final do período, no preparo de um prato de lagosta, o produto mais caro e delicado do cardápio. O cliente havia pedido a lagosta grelhada, mas com a cabeça e a cauda servidas separadamente, uma montagem complexa. O chefe Lauren a observou preparar o crustáceo. Ela manteve a lagosta fria até o último segundo, selou a carne no ponto exato, garantindo que o centro estivesse apenas cozido, com aquela textura tenra e suculenta. Ao final, Augusto veio para a degustação. Ele provou a lagosta. Textura perfeita, ele disse. O centro está suculento. A selagem está completa. O sabor do mar está intacto. Lauren sorriu, algo raro. Ela não apenas domina o fogo, chefe. Ela domina a delicadeza. Ela trata o peixe como um pâtisserie trata o açúcar. Augusto assentiu. Obrigado, Lauren. Demi-chefe Elisa, parabéns. Você completou sua rotação de 6 meses. Você tem o comando, o timing e a técnica. Não há mais praças para você aprender como subordinada. Elisa sentiu o peso do dolman branco mudar. Ela não era mais uma estagiária. Qual é o meu novo posto, chefe? Ela perguntou, o coração acelerado. Augusto a levou para a porta do escritório. O novo posto não está na brigada. Seu treinamento acabou. A partir de amanhã,
Você é a subchefe júnior de criação. Você vai trabalhar diretamente comigo, desenvolvendo os novos pratos do menu, coordenando fornecedores e testando técnicas. Você não só fará a comida, você a pensará. O salário seria o quádruplo do que ela ganhava como commis. Ela seria a segunda em comando na cozinha de testes, à sombra de Augusto. A ex-lavadora de pratos era agora a segunda mulher mais importante na cozinha do Le Palais. Elisa tinha escalado a hierarquia do Le Palais em um tempo recorde. De plongeu a subchefe júnior de criação. Ela era agora a sombra do chefe Augusto Valente. Seu trabalho não era mais executar ordens em uma praça, mas inovar e coordenar a visão gastronômica do restaurante. A cozinha de testes se tornou seu quartel-general. O primeiro projeto de Augusto para ela era desenvolver um novo menu degustação de outono, focado na culinária sazonal e na valorização de ingredientes tipicamente brasileiros, usando as técnicas francesas que ela havia dominado. Chefes são artistas que trabalham com o estômago, Augusto instruiu. Mas subchefs são artistas que trabalham com a lógica. Você precisa encontrar a harmonia perfeita entre o sabor local e a técnica universal. Comece pelo couvert. O que falta em nossos pães? Elisa passou dias estudando farinhas e fermentações. Ela percebeu que o pão do Le Palais, apesar de tecnicamente perfeito, era frio. Faltava a alma do pão caseiro. Ela se lembrou dos pães feitos pela avó, que eram amassados com mandioca. Usando seu conhecimento de massas da patisserie, Elisa introduziu uma porcentagem de polvilho azedo na massa do pão rústico. O resultado foi um pão com uma casca crocante impecável, técnica francesa, e um interior surpreendentemente macio e levemente ácido, sabor brasileiro e de rua. Augusto provou o pão no dia seguinte. A acidez do polvilho eleva o fermento. É uma dissonância genial. É o nosso pão, mas com um passaporte brasileiro. Excelente, subchefe. Agora, vamos ao prato principal. O desafio do prato principal era o pato. Augusto queria um pato servido com uma redução de frutas escuras. O pato, porém, é notoriamente difícil. Se a pele não estiver crocante, o prato falha. Elisa usou a técnica que aprendeu no poissonnière, o choque de calor. Ela selou o peito do pato em fogo altíssimo na chapa, para desidratar a pele, e depois o transferiu para o forno combi no ponto exato para terminar o cozimento rosé, ao ponto. A maior contribuição dela, no entanto, foi no acompanhamento. Em vez do clássico purê de batata doce, Elisa propôs um purê de batata baroa, mandioquinha, misturado com um toque de azeite de dendê. Dendê é muito forte, Elisa. Ele domina o prato, Augusto alertou. Não se usarmos a técnica certa, chefe, Elisa rebateu. O dendê puro domina. Mas se ele for clarificado, misturado com arroz branco e adicionado ao purê em emulsão controlada, ele dá a cor amarelada e um toque defumado, sem dominar a carne. É a nossa versão do açafrão, mas com sotaque baiano. A ousadia deu certo. O purê de baroa com dendê clarificado era visualmente deslumbrante e adicionava uma complexidade terrosa e tropical ao pato. Enquanto Elisa crescia na cozinha, Miguel definhava na recepção. O garçom não suportava a ascensão de Elisa. Em um sábado à noite, ele tentou seu último ato de sabotagem. Durante o serviço, quando o pato de Elisa estava prestes a ser servido à mesa VIP, Miguel entrou na cozinha de testes, fingindo precisar de talheres, e derrubou uma jarra de vinho tinto barato na bancada, respingando perto dos pratos. Ops! Desculpe, subchefe, ele disse, com um sorriso de escárnio. Augusto viu o acidente. Mas Elisa, que já não se abalava com gritos ou acidentes, agiu com a frieza de um cirurgião. Ela não se preocupou com a sujeira. Ela se preocupou com a comida. Deixe isso, Miguel, ela disse, apontando para o vinho derramado. Chefe Augusto, a cor do molho foi manchada em 2 pratos. Eles precisam ser refeitos em 4 minutos. Ela estava calma, mesmo com o caos. Mas Augusto não tolerou a sabotagem intencional. Miguel, vá para a despensa e me espere, Augusto ordenou. Sua voz era letalmente calma. Depois que os pratos foram refeitos, Augusto foi até a despensa. Elisa ouviu o final da conversa, que não foi um grito, mas um veredito. Miguel, você não será demitido. Eu não quero que você pense que a falta de dinheiro é o seu castigo. Seu castigo é a sua falta de caráter.
Você vai trabalhar no meu outro restaurante, na periferia, onde só servimos pratos simples. Você vai limpar o banheiro, servir mesa, lavar louça e cozinhar, sem folga, até aprender a respeitar o talento e a hierarquia. Se você sair de lá, não entra mais em cozinha nenhuma nesta cidade. E o salário é o de comis de lavagem de pratos. O rebaixamento de Miguel foi completo e definitivo. Para Elisa, a vida pessoal também mudava. Com o novo salário, ela tirou Luísa do barraco do Alto da Serra e se mudou para um apartamento simples, mas seguro, próximo ao centro. Ela matriculou Luísa na escola. Pela primeira vez, ela tinha uma despensa cheia e a dignidade de cozinhar em sua própria casa. Em sua formatura informal, Augusto a confrontou na cozinha de testes, 1 ano e meio depois de ela ter entrado no Le Palais. Subchefe Elisa, você começou pedindo uma sobra, e hoje você é minha subchefe principal. Você dominou a técnica de todos os meus chefes de partes. Qual o próximo passo? Eu quero criar, chefe. Eu quero fazer o meu próprio menu, Elisa disse, com o coração acelerado. Augusto sorriu. Eu sabia. Eu estou abrindo um novo restaurante, um bistrô de alta gastronomia, na mesma rua, mas com foco mais jovem e experimental. Você não vai ser minha subchefe. Você será a chefe executiva. Elisa estava em choque. Chefe executiva. Aos 26 anos. O bistrô é seu, Elisa. Eu serei o proprietário, mas a cozinha, a equipe e o menu serão seus. Você tem 1 mês para contratar sua equipe, desenvolver 20 pratos e me entregar o orçamento. É a sua chance de cozinhar a sua história. A promoção a chefe executiva não era apenas um título, era a liberdade de criar. O bistrô, chamado A Semente, era um espaço pequeno e charmoso na mesma rua do Le Palais, mas com uma decoração mais moderna e acolhedora. O conceito, definido por Augusto e endossado por Elisa, era alta gastronomia com sotaque brasileiro e preço acessível. A primeira e mais crucial tarefa de Elisa era montar a brigada de cozinha. Ela não podia roubar a equipe do Le Palais, então precisava encontrar talentos crus, como ela mesma fora, e lapidá-los. Ela precisava de lealdade e fome de aprender. Em vez de recrutar em escolas de gastronomia caras, Elisa voltou às suas raízes. Ela colocou anúncios em igrejas e centros comunitários no Alto da Serra, oferecendo treinamento e salários justos, mas exigindo disciplina e dedicação total. A primeira a ser contratada foi Aline, uma jovem de 19 anos, ex-faxineira de um hotel. Aline tinha uma força física e uma organização natural impressionantes. Elisa a colocou como commis de garde-manger, preparo frio, ensinando-lhe a técnica de corte que ela mesma havia dominado primeiro. Em seguida, veio Gilberto, um senhor que vendia pastéis na rua e tinha um conhecimento instintivo de fritura e temperatura. Ele se tornou o salsier, responsável pelos molhos e fundos. Elisa sabia que a técnica de redução dele, que já aplicava na rua, só precisava ser refinada com as regras de pureza de Augusto Valente. Para a patisserie, Elisa escolheu Vânia, uma mãe solteira que fazia doces de festa incríveis, mas sem técnica formal. O desafio de Vânia era trocar o açúcar refinado pelo equilíbrio e a química precisa. Elisa não procurou currículos impecáveis. Ela buscou mãos habilidosas e mentes abertas. Sua brigada era um reflexo de sua própria jornada. Pessoas humildes com talento inato e uma ética de trabalho inabalável. O chefe Augusto Valente monitorava tudo de perto, mas sem interferir. Eles são bons, chefe Elisa, ele comentou, observando Aline medir um brunoise de pimentão com a régua. Mas o que falta a eles é a sua pressão. A pressão virá com o serviço, chefe, Elisa respondeu. Eles vão aprender que disciplina é o que nos tira do sufoco, não o que nos coloca nele. O desenvolvimento do menu de abertura foi o auge criativo de Elisa. Ela queria contar a sua história em cada prato. O menu da memória. O couvert, o pão de polvilho azedo servido com uma manteiga defumada e um azeite de dendê clarificado. A entrada, o celeríaco, servido em purê e chips crocantes, com molho rose de queijo coalho. Um prato que honrava sua jornada de aprendizado. O prato principal, o músculo da memória. A carne de terceira, cozida lentamente no vinho tinto e reduzida com as raízes do Alto da Serra, servida sobre o purê de batata baroa com dendê. Este era o prato mais caro e com maior valor sentimental.
Elisa ensinou à sua equipe a filosofia da placa quente de Augusto e a técnica do desperdício zero que ela havia aperfeiçoado no beco. O desafio final veio na semana da inauguração. Faltando 2 dias, o fornecedor de peixe entregou o salmão com a textura errada. O peixe estava mole e não aguentaria o cozimento à la minute. Pânico na cozinha. Aline, a commis de garde-manger, perguntou: "O que fazemos, chefe? Descartamos o salmão?" Elisa usou a autoridade que Eric e Lauren lhe haviam ensinado. Ela não gritou, mas assumiu o comando. "Não se descarta peixe no meu restaurante", ela disse. "Aline, corte o salmão em cubos minúsculos, em brunoise. Gilberto, pegue o limão e o azeite de especiarias. Vânia, prepare a redução do maracujá." Em menos de 20 minutos, Elisa transformou o salmão mole em um prato frio, um tartare de salmão defumado, curado no limão e azeite, servido com chips de mandioca frita. Augusto Valente, que observava do passe, sorriu. Dezembro de 2025. O salmão falhou. Ela o transformou em uma obra-prima fria. O problema se tornou o prato mais criativo da noite. O novo bistrô, A Semente, abriu suas portas em uma noite de quinta-feira. A fila se estendia pela rua. E o primeiro cliente na porta era Miguel. Ele estava vestido com roupa simples e carregava uma mochila de entregador. Ele não estava ali para comer ou sabotar. Ele estava ali para entregar a marmita que Augusto havia pedido para seu restaurante na periferia. Ao ver Elisa no dolman de chefe executiva, coordenando a brigada, ele apenas assentiu com a cabeça, em um sinal mudo de respeito e reconhecimento. Elisa retribuiu o olhar. O ciclo de humilhação havia terminado. O restaurante foi um sucesso estrondoso na primeira noite. Os críticos e clientes amaram a fusão de sabores brasileiros autênticos com a técnica francesa impecável. A sopa de celeriaco e o músculo da memória foram os mais elogiados. Ao final da noite, exausta, Elisa encontrou Augusto no passe. "Parabéns, chefe Elisa", ele disse, pegando um copo d'água e brindando com ela. "O Le Palais tem luxo, mas a Semente tem história." Elisa sorriu. "Obrigada, chefe. Mas a história não acabou. Eu ainda tenho um objetivo." "Qual?" "Eu quero comprar o meu próprio restaurante, chefe. E eu quero pagar a dívida do arroz que queimei no meu primeiro dia na Praça Entremetier." Augusto riu. "Isso será fácil, chefe. Agora, vá para casa. Sua irmã tem que estar orgulhosa de sua chefe." Elisa tinha chegado ao ápice, chefe de cozinha executiva do Le Palais. O restaurante que a havia acolhido como lavadora de pratos era agora seu templo de comando. No seu primeiro dia no novo cargo, ela vestiu o dolman branco impecável, bordado com o nome do restaurante e, pela primeira vez, sem a supervisão de Augusto Valente. A transição não foi fácil. A brigada do Le Palais era composta por chefes de parti experientes, que tinham sido seus mentores. O chefe Eric Saucier, o chefe Lauren Poissonnière e a chefe Sophie Patisserie eram mestres em suas praças, mas viam Elisa como uma novata sem pedigree das escolas francesas que eles frequentaram. A primeira reunião de brigada foi tensa. Elisa reuniu todos no passe, o coração da cozinha. "Bom dia a todos", ela começou, sua voz firme, carregada de autoridade forjada no fogo. "Eu sei que muitos de vocês me viram crescer da pia até aqui. Minha inexperiência de ontem é a minha força hoje. Eu não sou um chefe de escola, sou um chefe de solução de problemas. Eu respeito a técnica de vocês, mas o Le Palais não será mais apenas uma réplica da culinária europeia. Seremos o futuro." Ela anunciou a primeira grande mudança. O menu de primavera seria uma fusão imediata da excelência francesa com a sazonalidade e audácia brasileira. O chefe Eric, o mestre dos molhos, foi o primeiro a questionar. "Chefe Elisa, o Le Palais é conhecido pela tradição. Nossos clientes esperam o salsichasseur e o demi-glace clássico. Onde entra o sotaque brasileiro nisso?" Elisa não hesitou. "Chefe Eric, seu demi-glace é perfeito. Mas o que acontece se o infundirmos com tucupi e um toque de pimenta de cheiro? O molho terá o mesmo corpo, a mesma sedosidade, mas com uma complexidade terrosa e ácida que fará nossos clientes se lembrarem de um novo sabor. A técnica é a base, a alma é o tempero."
A prova de fogo de Elisa como líder ocorreu uma semana depois. O chefe de garde-manger se atrasou e não preparou o mise-en-place de vegetais e saladas para a noite. A cozinha, de repente, estava paralisada. Os chefes de parti olharam para Elisa, esperando que ela gritasse ou recorresse a Augusto. Em vez disso, ela assumiu a praça garde-manger, com a ajuda de seu braço direito, Aline, que agora era chefe de criação no A Semente. Ela orquestrou o caos. Chefe Sophie, preciso que você use sua precisão para cortar as maçãs em brunoise perfeito para o foie gras. Chefe Lauren, preciso que você use sua navalha para afilar os aspargos e branquear os talos. Chefe Eric, use sua panela de demi-glace para fazer um caldo rápido de vegetais para branquear as folhas. Elisa não pediu para eles fazerem o trabalho. Ela delegou as tarefas de garde-manger de acordo com a técnica de especialista de cada um. Ela transformou o atraso em um exercício de precisão multidisciplinar. Em 15 minutos, o mise-en-place estava pronto, e o serviço prosseguiu com o atraso mínimo, mas com a brigada trabalhando com uma unidade que nunca haviam experimentado antes. No final do serviço, os chefes de parti se reuniram. Ela não gritou, mas o comando dela era mais firme do que o de Augusto, Eric admitiu. Ela transformou nosso atraso em um teste de precisão. Ela respeitou a técnica de cada um de nós, e nos usou para salvar a praça mais humilde, completou Lauren. Eles entenderam que Elisa não estava ali para derrubar a tradição, mas para expandir o conceito de perfeição. A consolidação de Elisa no comando se deu com a chegada de uma figura inesperada, Miguel. Depois de meses no restaurante na periferia, Miguel havia cumprido sua pena. Augusto transferiu de volta para o Le Palais, não como garçom, mas como chefe de despensa e inventário. Um cargo crucial, mas fora da vista do salão. Miguel, humilde e visivelmente mais maduro, foi ao escritório de Elisa. Chefe Elisa, ele disse, curvando a cabeça. Eu voltei para a despensa. Quero que saiba que eu me tornei o melhor em inventário porque eu não quero cometer erros que custem dinheiro. Eu serei o melhor chefe de despensa que você já teve. Elisa olhou para o homem que tentou sabotá-la e viu o arrependimento e a dedicação. Eu sei que sim, Miguel, ela respondeu. Seu trabalho é manter o desperdício zero e garantir que cada ingrediente entre na cozinha no estado de perfeição. Sua punição acabou. Sua jornada de mérito começa agora. Seja bem-vindo à brigada. Elisa havia conquistado a cozinha. Ela havia transformado seus inimigos em aliados e seus mentores em colaboradores. O Le Palais estava pronto para sua revolução. Com a chave do barraco gourmet no bolso e o comando do Le Palais em suas mãos, Elisa estava no auge de sua carreira. No entanto, sua nova estabilidade financeira e profissional a permitiu focar no seu propósito original. Luísa, a irmã caçula, que tinha sido sua motivação primordial, estava agora com 10 anos e frequentava uma excelente escola. Ela passava as tardes no Le Palais, não mais na Plonge, mas em uma área silenciosa do escritório, fazendo seus deveres de casa e observando o frenético balé da cozinha. Luísa não demonstrava interesse em cozinhar, mas sim em organizar. Ela olhava para a cozinha e via fluxogramas. Ela notava a eficiência de como o chefe de despensa Miguel gerenciava o inventário e como a chefe Sophie, agora promovida a subchefe, programava a produção da patisserie. Chefe Elisa, Luísa perguntou um dia, enquanto revisava a lista de pedidos. Por que você gasta tanto tempo em reuniões de fornecedores quando a planilha de Miguel já mostra que o fornecedor X sempre entrega o peixe com atraso de 15%? Elisa ficou surpresa. Luísa estava aplicando a lógica e análise que ela usava na culinária, mas na gestão. Elisa percebeu que o maior legado que ela poderia deixar para Luísa não era uma herança culinária, mas a ferramenta do conhecimento. Ela a matriculou em aulas extras de administração e contabilidade, preparando-a para gerenciar o império que estava nascendo. Enquanto isso, a cozinha do Le Palais passava por uma transformação cultural. Elisa, com sua filosofia de cozinhar a história, atraía a atenção da nova geração. Ela se tornou a anfitriã de um evento anual de caridade chamado Cozinha de Raízes, onde ela e sua brigada preparavam um menu de luxo usando exclusivamente ingredientes orgânicos e regionais fornecidos por pequenas cooperativas brasileiras. O sucesso de Cozinha de Raízes trouxe uma atenção inédita. O renomado guia gastronômico europeu, conhecido por sua rigidez e por raramente conceder a honra fora do continente, anunciou uma visita de inspeção ao Le Palais.
O objetivo da inspeção não era apenas avaliar o serviço, era confirmar ou negar a concessão de 3 estrelas Michelin. Apenas alguns poucos restaurantes no Brasil detinham essa honra, e o Le Palais, sob liderança de Augusto, nunca havia passado de 2. A notícia eletrizou a cozinha. Os chefes de partie, que antes resistiam à fusão de sabores, agora trabalhavam em uníssono sob o comando de Elisa, buscando a perfeição em cada etapa. Eles sabiam que essa estrela seria o selo definitivo do triunfo de Elisa. O inspetor era um homem discreto e observador. Ele passou 3 dias no Le Palais, testando pratos clássicos e as inovações de Elisa. No último dia, ele pediu a sopa de celeriaco, o prato de seu primeiro teste, e, em seguida, o risoto amazônico. Elisa estava calma, supervisionando o passe com a frieza de um general. Ela usou a experiência do poissonnière para garantir que o risoto fosse montado na placa quente no tempo exato, e a precisão da patisserie para que a emulsão de tucupi fosse perfeita. Ao final, o inspetor pediu para falar com o chefe executivo. Chefe Santos, ele disse, com a voz séria. O seu domínio da técnica francesa é impecável. No entanto, o que torna sua cozinha singular é a ousadia do paladar. Seu risoto conta uma história que nenhum chefe em Paris ousaria contar. O sabor do seu celeriaco é o sabor da memória. 2 semanas depois, Augusto Valente convocou toda a brigada no salão principal do Le Palais, que estava fechado para o serviço. Ele estava radiante. O Guia Gastronômico publicou hoje a nova edição, ele anunciou, segurando o livro. O Le Palais recebeu 3 estrelas Michelin. A cozinha explodiu em aplausos. Eric, Lauren e Sophie abraçaram Elisa. Era a validação de que a fusão de técnicas e a inclusão de histórias humildes podiam, sim, alcançar a mais alta glória. Augusto fez um sinal para que o silêncio voltasse. O Le Palais tem sua 3ª estrela, mas eu tenho mais uma notícia. Eu vendi minha parte na semente para a chefe Elisa. E ela, por sua vez, comprou a minha parte na O Barraco Gourmet. Elisa Santos é, oficialmente, a proprietária e chefe de 2 restaurantes de excelência. Elisa não apenas havia escapado da pobreza, ela havia se tornado uma força econômica e cultural. Ela usou seu primeiro salário do novo empreendimento para comprar uma casa para sua mãe e Luísa no bairro de sua infância, mas com a segurança e o conforto que o Alto da Serra nunca teve. Seu sonho estava completo. Com a consagração de 3 estrelas Michelin e a propriedade de 2 bistros inovadores, Elisa estava no auge de seu poder. No entanto, o verdadeiro legado de um chefe não está na quantidade de estrelas, mas na capacidade de transformar vidas. Elisa usou sua plataforma para criar o Instituto Semente, uma escola profissionalizante gratuita no Alto da Serra. O currículo era uma fusão do que ela havia aprendido: 50% técnica francesa de precisão, cortes, fundos e patisserie, e 50% culinária de aproveitamento e sustentabilidade, com foco em ingredientes regionais. Ela levou Aline, Gilberto e Vânia para serem professores convidados, transformando sua brigada em mentores. Em seu 4º ano no comando do Le Palais, o chefe Augusto Valente, agora um mentor realizado, convocou Elisa para um almoço particular em um restaurante simples, longe do glamour de Paris. Elisa, eu vou me aposentar de vez. Vou me mudar para o campo, plantar minhas próprias batatas e escrever um livro de memórias que ninguém vai ler, Augusto anunciou, sorrindo. O Le Palais precisa de você. Você é a única que consegue manter a alma e o rigor desse lugar, ele continuou. Mas eu não quero que você seja apenas minha chefe executiva. Eu quero que você seja proprietária. Elisa ficou muda. Comprar o Le Palais era um sonho que ela havia verbalizado apenas uma vez, uma meta tão distante que parecia fantasia. Chefe, eu comprei a semente e o Barraco Gourmet. Eu tenho dinheiro, mas o Le Palais vale milhões. Eu não tenho esse capital, ela confessou. Augusto acenou. O valor do Le Palais não está apenas no imóvel e no nome. Está na história que você trouxe para ele. Eu estabeleci um contrato. Eu venderei o restaurante para você por um preço simbólico, muito abaixo do mercado, mas com uma condição estrita. Qual, chefe? Você terá 10 anos para me pagar esse valor. E, durante esses 10 anos, você deve manter o Instituto Semente aberto e gratuito, treinando pelo menos 10 jovens por ano. Elisa compreendeu. Augusto não estava vendendo um restaurante, ele estava garantindo a continuidade de um legado de mérito.
Ele estava trocando o lucro pela revolução social. Em uma cerimônia simples e emocionada, Elisa assinou os documentos de compra do Le Palais. Ela era, oficialmente, a proprietária e chefe executiva do templo de alta gastronomia que a havia acolhido da rua. A primeira ordem de Elisa como proprietária foi ir até a porta de serviço, onde ela havia lavado pratos e recebido sobras. Ela mandou retirar a pequena mesa onde cozinhou com o fogareiro, capítulo 7, e instalou uma placa de bronze no local. A placa dizia, em português: neste local, a chefe Elisa Santos aprendeu que o ingrediente mais precioso na cozinha é a vontade de aprender. Não desperdice sua chance. No dia seguinte, Elisa fez uma última visita ao seu passado. Ela dirigiu até o antigo barraco no alto da serra. Sua mãe, Luísa e sua brigada, Aline, Vânia e Gilberto, a acompanharam. O barraco estava vazio, mas intacto. Elisa pegou uma panela velha e enferrujada que havia sido de sua avó, a panela onde ela cozinhava feijão e arroz em fogo de lenha. Ela levou a panela de volta para o Le Palais. Ela colocou-o em uma prateleira de destaque, na cozinha de testes, ao lado dos termocirculadores sous vide e das balanças de precisão. Era um lembrete constante de onde ela veio e do valor do seu esforço. O último ato da história não foi na cozinha, mas na família. Luísa, agora com 17 anos e cursando administração, abordou Elisa no escritório. Chefe Elisa, Luísa disse, usando o título profissional que Elisa havia conquistado. O Le Palais precisa de um CEO. Você é uma chefe incrível, mas o Le Palais não pode ter a chefe de 3 estrelas ocupada com inventário e finanças. Eu quero que você me deixe gerenciar os números, os fornecedores e o administrativo. Eu quero ser a sua sócia de gestão. Você foca na arte, eu foco na logística. Elisa olhou para a irmã, que não precisava mais das sobras da rua, mas que estava pronta para erguer o império que a culinária havia criado. Eu aceito, sócia Luísa, Elisa respondeu, sorrindo. O Le Palais é nosso. A mulher que um dia foi pedir comida havia encontrado muito mais que um emprego. Ela havia encontrado uma família, um propósito e a coragem para reescrever seu destino. Com Luísa assumindo o papel de CEO do Grupo Semente, que agora incluía o Le Palais, a Semente, o Barraco Gourmet e o Instituto Semente, Elisa estava livre para focar exclusivamente na criação. Seu sucesso local, consolidado pelas 3 estrelas, a levou ao cenário internacional. Elisa recebeu um convite para o World Gastronomy Summit em Lyon, na França, o berço da culinária clássica. O evento era uma competição global que reunia os 12 melhores chefes do mundo. O desafio não era apenas cozinhar, mas reinterpretar um prato clássico francês sob intensa pressão e julgamento cego. Para Elisa, era a chance de, finalmente, enfrentar a Europa em seu próprio campo de batalha. Era também uma prova pessoal. Ela precisava mostrar que sua técnica, aprendida da forma mais improvável, era tão válida quanto a dos mestres formados em escolas centenárias. Seu mentor, Augusto Valente, viajou para Lyon com ela, atuando como consultor silencioso. O desafio imposto foi o consomé. O caldo deve ser cristalino, perfeitamente clarificado e ter uma profundidade de sabor que sugira dias de cozimento, sem ser turvo. Era o teste máximo de paciência e rigor técnico, o oposto exato da improvisação do beco. O principal rival de Elisa era o chefe Antoine Dubois, um francês de uma família de chefes, que defendia a pureza absoluta da técnica clássica. Antoine via a fusão de Elisa como uma aberração. A culinária não é um circo, chefe Santos, Antoine zombou na véspera. O consomé é a alma da França. Não há espaço para suas pimentas e seus tubérculos. Elisa não respondeu com palavras, ela respondeu com o trabalho. Ela usou a técnica de clarificação com claras de ovo e carne moída, o raft, mas em vez de usar apenas o mirepoix clássico, ela infundiu seu caldo com um leve toque de funcho silvestre e cogumelos brasileiros secos. A ideia era dar ao caldo um sabor terroso e inusitado, mantendo a transparência. Enquanto ela cozinhava, o pânico do seu primeiro dia no entremetier a assombrava. Ela se lembrava da rigidez da balança da patisserie e da exigência do salsier. Mas, desta vez, ela tinha o domínio. Augusto a observou do lado de fora do estande. Ele não disse nada, mas seu olhar era de total confiança. Na hora da degustação, o júri, composto por 5 chefes lendários, provou o consomé de Antoine e o consomé de Elisa. O caldo de Antoine era perfeito,
clássico, robusto e totalmente previsível. O caldo de Elisa era visualmente tão cristalino quanto de Antoine, mas o sabor era outra história. O funcho e os cogumelos adicionaram uma camada de complexidade que o júri nunca havia experimentado. Este caldo, disse o chefe presidente do júri, um espanhol conhecido por sua inovação, tem a técnica impecável de Lyon, mas o mistério da floresta. Ele é técnico, mas seduz o paladar. Elisa não ganhou o primeiro lugar, que ficou com o chefe japonês conhecido pela precisão minimalista, mas seu consomé ficou em um respeitável segundo lugar e foi aclamado como o prato mais ousado da competição. O chefe Antoine, o purista, veio até ela com relutância. Seu caldo é imperdoável em sua origem, mas perfeito em sua execução. Você manchou a tradição, chefe Santos, mas a tornou mais interessante. Eu não manchei nada, chefe Antoine, Elisa respondeu, com calma. Eu apenas usei as ferramentas que você e seus mestres criaram, e adicionei à minha história. O evento solidificou a reputação de Elisa como uma chefe executiva de alcance global, validando sua filosofia. A origem humilde não era uma limitação, mas um ingrediente secreto que a alta gastronomia precisava desesperadamente. De volta ao Brasil, o impacto da performance de Elisa no Summit foi gigantesco. O Instituto Semente viu suas inscrições triplicarem. Os jovens do Alto da Serra queriam não apenas cozinhar, eles queriam contar suas próprias histórias. Luísa, como CEO, transformou o Instituto Semente em uma rede de escolas de culinária profissional, operando com a receita dos restaurantes. Ela garantiu que a promessa feita a Augusto fosse multiplicada. Todo ano, centenas de jovens tinham acesso gratuito à educação de alta gastronomia. Elisa não se contentou em apenas gerenciar o Le Palais. Ela o usou como um palco. Seu último projeto foi o Menu da Redenção. O menu finalizava com um prato simples, arroz e feijão. Mas não era um arroz e feijão comum. O arroz era cozido em caldo de legumes clarificado e manteiga de castanha de caju, servido al dente e perfeitamente solto. O feijão era um purê aveludado, feito com uma redução lenta no vácuo e servido com um ovo caipira de gema mole, cozido a cifrão 63 a contrabarra cirque contrabarra teste cifrão por 45 minutos. O prato final, o mais simples, era o mais caro no menu degustação. Era prova de que a humildade, quando tocada pela técnica, era o luxo supremo. Em uma de suas últimas aparições públicas, Elisa foi convidada para ser a oradora principal na cerimônia de formatura da primeira turma do Instituto Semente. O evento foi realizado no salão principal do Le Palais, que ela havia cedido para a ocasião. Ela olhou para os formandos, jovens que vieram de comunidades pobres, mas que agora vestiam dolmans de chefe. Há alguns anos, eu entrei neste salão pela porta dos fundos, pedindo sobras. Eu queria um prato de comida, ela disse, a voz emocionada, mas firme. O chefe Augusto me deu mais do que comida, ele me deu uma faca e uma chance. Ela levantou a panela enferrujada da avó. Esta panela não é luxuosa, mas ela tem a verdade. A verdade é que a cozinha não é sobre panelas de cobre ou termocirculadores. A cozinha é sobre propósito. Use a técnica francesa para cozinhar com precisão, mas use a sua história para cozinhar com alma. Vocês não são apenas cozinheiros. Vocês são a prova viva de que a excelência não tem CEP. O mundo precisa da sua voz. Agora vão e cozinhem a sua verdade. A brigada do Le Palais, liderada por Eric, Lauren e Sophie, deu a volta de honra nos formandos. O ciclo estava completo. A lavadora de pratos havia se tornado a mestra. Elisa e Luísa assistiram à cena. Luísa, a CEO, segurava o livro de contabilidade. Elisa, a chefe, segurava a panela velha. Para onde vamos agora, chefe? Luísa perguntou, sorrindo. Elisa olhou para a panela e, depois, para o luxuoso salão. Vamos para nossa cozinha, ela disse, referindo-se ao futuro que haviam construído juntas. Vamos cozinhar.